Vamos lembrar que quando a gente vai pensar em EVALI, um dos critérios é o critério radiológico, que nada mais é do que a presença de opacidade bilateralmente, e ela geralmente poupa a periferia pulmonar, acaba sendo uma imagem que predomina mais na região medular. E essa imagem ela pode ter diversos aspectos. Aqui a gente vê mais um padrão de reticulação, até micronodular, parece que faz pequenos pontos, pequenas bolinhas, tanto aqui quanto do outro lado. Um hilo bastante proeminente. Via de regra, não há a presença de derrame pleural. Aqui a gente vê um pouco mais opacificada essa base, possivelmente porque aqui deva ter um tecido adiposo um pouco maior. E aí essa daqui é uma característica que lembra muito o edema agudo de pulmão, inclusive. Porém, o paciente tem que ter, claro, um quadro clínico compatível com edema agudo, o que não é o caso, obviamente. Mas é importante lembrar que o critério radiológico no raio-x tende a ser essas opacidades bilaterais. E quando a gente olha na tomografia, a gente pode ter vários padrões também, mas o que predomina é a opacidade em vidro fosco, tão famoso vidro fosco que a gente já ouviu falar. Então a gente vê aqui, ó, os lóbulos pulmonares secundários, inclusive bem marcado aqui, tá vendo? Que a gente consegue vê-los bem e com um preenchimento parcial do alvéolo de forma bilateral. Observa que a imagem ela tende a ser mais medular e a periferia ela não acaba sendo totalmente comprometida. A gente pode ter alguns outros casos também que faz o padrão de semelhante a pneumonite e hipersensibilidade, que seriam as nodulações centrolobulares. Mas, via de regra, a gente tem uma imagem como essa daqui na tomografia. E aqui a gente ainda consegue perceber a vascularização. Então, essa vascularização ela mostra para a gente que não há um preenchimento total do alvéolo. Quando a gente tem um preenchimento total, a gente não conseguiria ver nem essa vascularização nem sob contraste. E um ponto que é importante também ter em mente é que não há um padrão específico para doença causada pelos dispositivos eletrônicos. Eles podem ser, então, lembrando-se, uma pneumonite hipersensibilidade, pode ser um padrão consolidativo, pode ser um padrão reticular. A questão é que ela tem que ser bilateral. Isso é uma característica importante. E claro, junto de uma história clínica de uso de dispositivo nos últimos 90 dias e afastando outras hipóteses diagnósticas, essa daqui acaba sendo a alteração mais comum que a gente vai acabar encontrando. Agora, por que acontece uma alteração tão importante? Porque é um processo inflamatório muito intenso, principalmente pelo componente oleoso do dispositivo. Esse processo inflamatório acaba sendo tão severo que ele faz com que esse paciente tenha uma insuficiência respiratória aguda. É diferente, por exemplo, do cigarro branco comum, em que o paciente leva anos para ter uma alteração e dificilmente vai entrar em insuficiência respiratória com esse padrão radiológico. O dispositivo eletrônico de fumar ele tem uma quantidade de nicotina muito maior. Então isso gera também um dano muito mais intenso. O parênquima pulmonar não tem tempo de se recuperar. E aí a gente acaba tendo uma imagem como essa daqui. Então, vale lembrar que um dos critérios diagnósticos é a alteração radiológica. E a alteração radiológica acabam sendo principalmente essas daqui.